Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre uma obra do mestre William Shakespeare e é uma peça muito controversa, uma peça pesadíssima que eu não imaginava o quanto Shakespeare consegue ser desbocado e tudo mais. Enfim, vamos falar sobre bem-estar, o que bem acaba ou bom é o que acaba bem, dependendo da tradução e tudo mais. E por que eu digo que é forte e controverso? Porque você vai encontrar muitas coisas aqui doidas, né? Desde estupro, desde homem que abandona uma moça e encontra outra e a seduz só para tirar a virgindade dela e depois se gaba disso, tipo, eu só quis mesmo, né? Tal, e depois humilha a moça, né? Como se ela fosse realmente uma prostituta. E nós vamos ter palavras pesadíssimas, né? Não somente prostituta, nós vamos ter aqui um vocabulário, umas palavras pesadíssimas, umas conversas muito estranhas. Inclusive nós vamos ter, eu não classifico como comédia porque não tem nada de engraçado, e mesmo quando ele se propõe a ser engraçado, cenas em que deveria ser engraçadas, porque nós temos um bobo da corte, e assim, não é nada engraçado, tudo aqui é de cunho sexual. E para você ter noção do nível, né? Nós vamos ter uma conversa aqui da nossa protagonista, que é a Helena, né? Eu acredito que ela seja a grande protagonista da história, a nossa mocinha, Helena. E de fato ela é uma virgem e ela está triste porque o seu amado, por quem ela nutriu uma paixão desde a infância, não é, mas nunca se revelou e tudo mais, né? Esse rapaz, ele foi obrigado a mudar para longe, ele ia se mudar para a França, e ela estava ali meio triste, né? Desolada e tudo mais. Ela já era triste porque nunca teve coragem de, enfim, né, se revelar para ele, essa coisa toda. Mas ela estava ali triste e alguém da corte, né, um amigo lá, se aproxima e diz: está pensando na virgindade, moça? Porque ela estava triste no canto. Por que você está aí nos cantos? Está pensando sobre a virgindade? E aí, gente, é uma conversa doida e real, assim, que você não imagina. E ela assim, não, estou pensando assim, assim, assim. E ele, quer saber? Para de ficar chorando pelos cantos. Virgindade é uma coisa, sabe? Eu tenho a solução para o seu problema. Virgindade não é nada, eu tenho a solução, é só dar. Dá, minha filha. Tipo assim, olha, é melhor você vender antes que, né, desvalorize a coisa. Então, tipo assim, né? O seu problema é fácil de se resolver. Gente, é umas conversas que eu não imaginava, né? Cadê a censura para aquela época? Mas tudo bem. E não somente isso, né? Tem coisas muito, muito intrigantes aqui e pesadas. Então, não é uma comédia, não. Então, nós vamos ter esse tipo de coisa. E nós vamos ter, então, palavreado meio diferente, né? Aqui ele parece que não tem papas na língua mesmo, não. Vamos ter elementos que a gente já viu em outras obras do Shakespeare, por exemplo, pessoas que se fingem de mortas ou que depois de muito tempo reaparecem, né? E a gente, né? Pessoas que a gente pensava que estavam mortas há muito tempo ou sumidas há muito tempo, de repente aparecem e se revelam no final e enfim. Nós já vimos isso, por exemplo, em Os Dois Cavaleiros de Verona, né? Onde a gente descobre que na verdade a Emília, que era a mãe ali dos gêmeos, estava viva o tempo todo, não é? Ela se revela no final, né? Ela é encontrada no final e estava viva. Enfim, ou mesmo em Muito Barulho por Nada, né? Onde a Hero, ela vai fingir a sua morte, não é? Para que ela consiga produzir ali uma crise de consciência, digamos assim, né? Um noivo que a abandonou no altar. Até nisso também é parecido aqui a premissa, tá? Né? Então, para produzir ali esse sentimento de culpa, enfim, ela vai fingir a própria morte, né? E mais, né, para poder ganhar tempo, para poder saber o que aconteceu, quem foi que a humilhou, quem foi que falou mentiras a respeito dela, né, contra a dignidade dela. É mais ou menos o que a gente vai ter aqui também, só que não é leve, não é gostoso, não é divertido como em Muito Barulho por Nada, né? Aqui, gente, parece que a coisa é séria, é pesada, e enfim. Tanto é que esse livro ele nem se classifica, eu imaginava que fosse uma comédia do Shakespeare, e geralmente ela é classificada como comédia, mas essa obra aqui, né, é um conjunto de 3 livros, é a obra completa de Shakespeare, são 3 livros. Em um dos livros nós temos todas as tragédias, e em outro
no outro volume nós temos todas as peças históricas de Shakespeare, e esse volume aqui nós vamos ter todas as tragédias. E veja bem, né, bem está o que bem acaba está aqui, né, nas tragédias, mas olha só, num espacinho muito interessante. Tragédias de Shakespeare. E aqui embaixo nós vamos ver comédias sombrias. É um grupinho de 3 comédias aqui. Bom, é o que acaba bem, Medida por Medida, e Trollius e Cressida. E enfim, gente, né? Eu não imaginava, mas assim, é pesadíssimo. Mas vamos então direto à história para vocês entenderem. Conta a história, então, dessa moça, dessa jovem Helena. Ela morava numa corte. Seu pai, que era um grande médico, ele tinha acabado de falecer, de modo que ela estava ali na corte e ela foi assim muito bem cuidada, ela foi praticamente adotada, não é, pela condessa, que tinha um filho mais ou menos da mesma idade dela, que se chamava Bertrand, e ela meio que adotou essa moça. E por adotar essa moça, a Helena, por a condessa ver a Helena como uma filha, então ela meio que não queria estragar essa relação, porque ela, assim, na verdade, ela amava o Bertrand, ela amava o filho da condessa, ela amava o Bertrand, que praticamente era o quê? Irmão dela. Então ela amava esse rapaz. Mas não só ela não se revelava por conta disso, para não estragar essa relação bonita dela com a condessa, mas também porque ela sabia o seu lugar, digamos assim. Ela era uma moça pobre, ela era uma órfã, ela era filha de um médico, mas nada mais. Ela não tinha dinheiro, ela não tinha títulos, mas ela foi então ali apadrinhada por essa mulher, por essa condessa. Verdadeiramente ela era uma filha. Então ela ficou quietinha no canto dela, amando o Bertrand à distância, quietinha, né, enfim. Até que um belo dia morre o marido dessa condessa. E por conta da morte do marido dessa condessa, o rei da França manda chamar o filho dela, manda chamar o Bertrand. Tipo, traga o Bertrand pra cá, eu vou apadrinhar esse menino, eu vou fazer dele um grande oficial, eu vou fazer dele um homem, eu vou fazer, né, dele um grande nobre e tudo mais, vou dar um título pra ele, vou dar meu nome e essa coisa toda, em razão da amizade que eu tenho com a família e essa coisa toda. Então, pro Bertrand era uma oportunidade, assim, imperdível ir pra França. Então ele foi imediatamente, né, pra França ser apadrinhado ali pelo rei. Beleza, né? Mas foi aí que caiu a ficha da Helena, e aí ela não aguentou, realmente ela ficou muito triste e tudo mais, né? Bertrand já estava há algum tempo fora na França, e ela triste, né? O que tá acontecendo? Por que você tá chorando? E alguém disse pra condessa, olha, eu vi ela chorando pelos cantos, e né, eu ouvi ela falando, e ela chamava o Bertrand, e essa coisa toda, eu acho que ela ama o seu filho. A condessa então manda chamar a menina, tem uma conversa com ela. Você realmente ama o meu filho? Sim, né, eu amo, né, quem dera eu não fosse sua filha, né, ou quem dera o Bertrand não fosse seu filho, né, assim eu poderia amá-lo e tudo mais, e enfim. E eu tive uma ideia, né, ela diz, eu tive uma ideia, senhora, porque também o rei da França, nesse ponto da história, ele está doente com uma enfermidade praticamente incurável, tá nas últimas, e ninguém sabe o que fazer, gastou todo o dinheiro com médicos, com os melhores, né? Lembrando que o pai da Helena é médico, então a Helena diz, eu posso salvar o rei. Quer saber? Eu vou lá, porque eu tenho os segredos do meu pai, eu tenho ali, né, as fórmulas ali de receitas secretas ali do meu pai, eu posso fazer alguma coisa e eu tenho certeza que o rei vai ficar bom. E meio que então ela é mandada diretamente lá para a França, onde está Bertrand. Claro, né, unir o útil ao agradável, ela foi lá para ajudar o rei, mas também para ficar perto, né, de olho ali no Bertrand, que ela gostava, e enfim, foi o que aconteceu. Pois chega a Helena lá, cura o rei, não é? O rei é muito bondoso com ela, gosta muito dela logo de cara, porque ela é uma, né, uma mocinha, uma virgem, né, uma dama, uma donzela, e enfim, né? Ele não imaginava, olha, como pode, né, uma moça tão jovem, donzela, e enfim, sem experiência, me curar de algo que ninguém, nem os melhores
médicos conseguiram e tudo mais, mas enfim, me peça o que você quiser que eu te dou. Então ela disse, olha, é o seguinte, a única coisa que eu quero é poder me casar com alguém da sua corte. E, né, como eu sei o meu lugar, eu sei que eu não sou, né, tão assim, eu não tenho títulos nem nada, mas eu quero escolher, ser livre para escolher alguém para casar. E ela escolhe justamente quem? O Bertrand. Só que Bertrand não a quer, né? Ele sabe que ela não tem título, ele sabe que ela é pobre, digamos assim, então ele rejeita. E quer saber? Ele foge no dia seguinte, porque há uma guerra, então é uma oportunidade dele fingir que vai para a guerra. Então eles estão meio que casados e comprometidos. Porém, ele foge para ir para a guerra e ele meio que manda uma carta para a mãe dele dizendo, olha, eu vou mandar a mulher para a senhora aí, vou mandar a Helena de volta, né, cuida dela aí, só que é o seguinte, ó, eu vou, não apareço mais, segura o rojão aí, né. A mãe fica louca, menino, esse meu filho não tem juízo, que homem é esse que eu criei? Então ela fica louca por conta disso, né, e de fato, ele é um canalha. Vai acontecer justamente que vai ter essa guerra, vai ter toda uma confusão aí, vai ter a guerra, beleza, nesse meio tempo aí, a Helena ela vai ficar com tanta vergonha porque ele não volta, ela percebe que ela foi abandonada, então, só que ao invés de ela voltar para casa da Helena não, né, para Helena voltar para a casa da condessa, não é? Ao invés de ela voltar, ela vai para outro lugar, onde ela encontra também uma viúva que também a acolhe muito bem, que tem uma filha chamada Diana, né? E enfim, Bertrand vai encontrar essa Diana, vai seduzir essa moça que é uma virgem, vai meio que forçá-la. Gente, tem toda uma coisa aí. E é um rolo, né? No final tem um plot twist aí, é um rolo que, gente, como esse cara é... Eu não perdoaria, né? Eu, se eu fosse a Helena, não perdoaria, mas enfim. Sei que a nossa história termina depois de tudo resolvido, depois de o Bertrand se enrolar em mentira em cima de mentira. Tem mais todo um lance aí com um amigo dele que também não vale nada, que é um tal de Praholi. Não vale nada também. Então, assim, são dois caras cretinos, né? O Bertrand também não vale nada. Mas depois disso tudo, não é? As coisas, né, se resolvem, ele descobre que a menina tá viva e enfim, né? A Helena, porque nesse meio tempo ele pensa também que a Helena morreu, está morta, porque ela não voltou para a casa da condessa, então eles pensam que ela morreu, alguma coisa assim, não é? Inclusive, sei lá, ou por causa da tristeza, ou se matou, alguma coisa assim. Então, não tiveram mais notícias da menina, todo mundo pensa que ela morreu. E, então ela aparece no final, né? A Helena, ela depois de tudo, né, se aparece ali para o Bertrand, e depois de tudo resolvido, o Bertrand quase vai preso, quase. Gente, tem é uma muvuca, mas tem estado que bem acaba, né? Ela perdoa aquela coisa toda, ela acaba ficando com o Bertrand, né? Eu não ficaria. A Diana, por ser uma moça virgem pura ainda, né, o rei diz para ela, você pode escolher realmente qualquer um aqui do meu reino, não é? O dote eu te dou e essa coisa toda, enfim. Por falar em dote, né, o Bertrand, ele realmente agiu de má fé com a Helena, porque quando o rei prometeu para ela, olha, você pode escolher quem você quiser para casar. Helena sabia que ela não tinha dinheiro, sabia que ela não tinha títulos, ela disse, eu dou dote, eu dou nome, eu dou o que você quiser. Né? Eu dou títulos e dinheiro, e não se preocupe, eu dou tudo. Né? Então, mesmo assim o Bertrand rejeitou, mas com uma repulsa. E não foi só uma, ai, sinto muito, eu não te amo. Não, ele humilhou a moça, não de jeito nenhum, prefiro a morte, prefiro não sei o quê. Eu não quero casar com essa mulher de jeito nenhum, não quero casar com essa moça. Ela é pobre, ela é não sei o quê, ela é só uma qualquer, uma órfã, uma empregadinha que, por amor, por misericórdia, minha mãe pegou pra criar, enfim. Então, assim, ele humilhou a moça. E mesmo assim, no final, eles ficam juntos, mas fazer o quê? Tá bom. É mais ou menos isso que acontece aqui. É uma peça muito
instigante, muito diferente, eu diria. Mas vale a pena, bem está o que bem acaba, de William Shakespeare. E até a próxima.